Olá, está começando o TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre gestão do tempo. Segundo um estudo realizado pela Harvard Business School, a falta de tempo e a sobrecarga de trabalho afetam diretamente os relacionamentos, a saúde física e a mental dos trabalhadores. O relatório mundial de produtividade da Workfront também diz que, em 2020, os profissionais perderam, em média, 2 horas e 48 minutos por dia em atividades improdutivas. E para debatermos sobre este assunto, convidamos Luciana Mingotti, psicóloga organizacional, pós-graduada em gestão de pessoas. Luciana também é empresária, sócia fundadora da consultoria em desenvolvimento humano, organizacional e emocional, com 30 anos de experiência. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigada pelo convite. Obrigada. Mas, antes de iniciarmos a nossa entrevista, parte da população pode não saber o quão importante é administrar o seu tempo no dia a dia. Como você administra o seu tempo? Eu utilizo, o celular, os aplicativos que tem dentro, agenda física, Hoje de uma forma mais tranquila, porque eu me aposentei, trabalhei até o início da pandemia, 2020, então eu conseguia fazer o que eu precisava, mas de uma forma muito corrida. Com agenda, na verdade eu uso a agenda do telefone mesmo. Eu tento fazer as coisas mais difíceis primeiro e deixar as fáceis para depois. Assim eu sinto que eu consigo produzir mais. Eu tenho um quadro em casa, então eu costumo anotar, na hora que eu acordo, eu costumo anotar o que eu vou fazer no dia. O importante você acha que é ter esse gerenciamento? Acredito que é muito importante porque eu consigo administrar ele melhor. Então eu consigo encaixar algumas coisas nas minhas horas vagas, de acordo com a minha visão do meu planner semanal. Eu não sou um sujeito organizado para gerir o meu tempo. Eu costumo dizer o seguinte, eu preciso cumprir as minhas obrigações. Então, no meu dia a dia profissional, eu preciso estudar e trabalhar. No meu dia a dia pessoal, eu tenho que procurar dar atenção para minha família. E tenho também, como obrigação, tentar procurar alguns caminhos de diversão. Eu tenho bastante reuniões durante o dia, então se eu não organizar ali, eu acabo esquecendo alguma reunião, acabo esquecendo alguma atividade que tenho que fazer. Bom, meu tempo é todo bagunçado. Cara, eu não tenho a menor ideia de como que eu faço para ter uma boa gestão do meu tempo. É tudo corrido uma coisa atrás da outra. Luciana, você viu que várias pessoas não sabem administrar o tempo. Quais são os primeiros passos para a gente gerir o nosso tempo? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E estar aqui falando sobre gestão de tempo é algo tão importante, Afinal de contas, o tempo, embora a gente tenha a sensação de que ele é um recurso que não se esgota, não é assim, Nós temos um tempo e esse tempo vai passando e a gente pode perder aí a oportunidade de fazer muitas coisas. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é quais são as minhas metas, aquilo que eu preciso fazer. E entender são as minhas atividades, para que eu possa começar, a partir disso, programar o meu tempo ali para executar essas tarefas. Então, o autoconhecimento é uma das primeiras coisas que eu preciso fazer para começar a fazer a gestão do meu tempo. Luciana, e quais são os principais obstáculos que levam à má organização do tempo? Nós, se não tivermos um planejamento, na entrevista ali, eles falaram algumas coisas do tipo, eu tenho um quadro em casa, eu faço uma lista de tarefas, Então, essa é uma das primeiras coisas que eu preciso fazer. Aí eu posso procrastinar, que é algo que eu vou deixar de fazer, as coisas que às vezes eu não tenho muita habilidade, que eu acho mais difícil, vou deixando para depois. E aí eu vou tendo obstáculos, da procrastinação é um dos obstáculos, a falta de recursos, de conhecer como eu faço para gestar esse tempo, pode ser também um obstáculo para distrações, celulares, coisas que vão absorvendo ali meu tempo e eu nem me dou conta disso. Então esses são um dos principais obstáculos aí para eu fazer a gestão do tempo. E como o mau gerenciamento do tempo pode afetar a saúde mental, emocional dos indivíduos em um ambiente de trabalho?
É como vocês já disseram que a pesquisa mostrou, né? E isso a gente vê na prática, no dia a dia de trabalho das empresas, que as pessoas, quando elas não estão produtivas, quando elas percebem que elas estão falhando no prazo, que elas estão não conseguindo dar conta das tarefas, tudo isso vai fazendo com que ela vai se sentindo acumulada, ansiosa, com baixa estima, né? Que isso vai afetando de uma maneira que ela vai vendo que ela não está dando conta, que ela não está produzindo e dando o melhor que ela tem. E muitas vezes ela tem esse retorno dos seus líderes, né? Dos seus colegas de trabalho e dela mesma. E isso vai trazendo o que a gente chama de um adoecimento mental e emocional, né? Luciana, e em um ambiente de trabalho, quais são os principais sinais de desorganização? É o que eu acabei de dizer, né? Então, por exemplo, eu tenho tarefas a fazer e eu não estou conseguindo dar conta das tarefas. Eu vou precisar ter retrabalho porque fiz correndo. Procrastinei, de repente, aquilo que eu tinha tempo para fazer, acabou que eu tive que sair correndo atrás, apagando incêndio. Eu não estou conseguindo dar conta de prazos, né? Os prazos estão estourando e eu não estou entregando. Então, tudo isso já são sinais de que algo não vai bem e eu preciso fazer uma melhor gestão do tempo. E como a gente pode evitar a dispersão do tempo no nosso dia a dia? Bom, primeiramente as distrações, né, que são aquelas notificações que a gente recebe dos celulares, né, dos e-mails. Então a gente tem que tentar, bom, eu vou fazer essa tarefa, eu não posso ter interrupções, então eu vou ter que ter estratégias para que as coisas não me absorvam, né? Ou às vezes no ambiente de trabalho, hoje as salas estão mais coletivas, né? As pessoas começam a conversar, tem interrupções, telefones, tudo isso vai fazendo com que eu vá perdendo, o tempo vai escoando, daí quando a gente vê, já passou 1 hora, já passou 2 horas, nossa, já é horário do almoço, e a semana foi, e a gente não viu, e quando já, né? Então, nós já estamos no meio do ano, por exemplo, né? Então, quando a gente percebe, o tempo já escoa aí de alguma forma. E como que a sobrecarga ela pode impactar no bem-estar emocional do indivíduo? Bom, a sobrecarga, como o próprio nome diz, tudo que está além daquilo que eu posso, o que eu estou programada ali para entregar, isso pode causar ansiedade, a sensação de que eu não sou bom o suficiente para dar conta daquele trabalho. Eu posso perceber que não tenho preparo para isso e vai causando as ansiedades, depressão, isso vai trazendo um mal-estar para esse colaborador e isso vai se acumulando e daqui a pouco ele está no meio de um novelo em que ele não acha muito bem a saída e muitas vezes a gente precisa parar, muitas vezes com ajuda até de profissional, para conseguir achar uma saída para essa dificuldade, né? Luciana, como que a gestão eficiente do tempo pode impactar na vida pessoal e até mesmo profissional do indivíduo? Você diz a gestão eficiente. Uhum. Então, a gestão eficiente vai ser com que ele vai ter mais tempo, né? Então ele não vai ficar apagando incêndio, ele vai fazer as coisas com mais tranquilidade, o indivíduo vai conseguir ter tempo de qualidade com a família, de lazer, né? Ele pode dividir o tempo dele de uma maneira mais saudável, né? Encontrar tempo para fazer uma atividade física, uma boa alimentação. Só que eu costumo dizer, né, que tempo, se você quiser ter tempo na agenda, por exemplo, para fazer uma atividade física que vai gerar uma boa qualidade de vida, você o espaço vazio é preenchido. Então, se você tem um buraco lá na sua agenda, provavelmente você já preencheu com alguma coisa. Então, a gente precisa cavar um espaço para a nossa qualidade de vida, né? Então, eu fazendo uma melhor gestão do tempo, eu posso administrar isso de uma forma que eu vá integrar essas boas práticas no meu dia a dia e ter melhor qualidade de vida, para que eu não fique só trabalhando, só fazendo, né? E parece que a gente não sai do lugar, não está produtivo e tudo mais. Luciana, falando em soluções,
como a gente pode desenvolver habilidades para conseguir gerir melhor o nosso tempo? Primeiro, o que eu disse, né? Eu preciso, às vezes, tem metodologias que funcionam para uns e não para outros, né? Tem até um livro que chama A Tríade do Tempo, que ele fala muito nessa questão de que a gente precisa querer uma mudança. Até citando o livro dele, ele diz assim, né, que os chineses mais antigos diziam que a gente não pode colocar numa xícara de chá, um chá quente novo numa xícara onde está um chá frio e velho. Então nós precisamos tirar aquelas coisas que estão nos atrapalhando para que eu possa adquirir novos hábitos. E os hábitos nós precisamos querer mudar, né? Senão o tempo são nossas escolhas, né? Nós vamos escolher o que eu quero fazer para mim mesmo. Então, se eu não escolher bem, eu não vou ter, se eu não tiver um objetivo, se eu não tiver um sonho que eu queira, ele fala disso, né? A tríade da mudança, eu preciso querer fazer aquilo. Então, eu vou decidir, planejar, olhar para aquilo e agir. Senão, hoje nós temos muitos recursos, até citaram aí na entrevista, né? Temos muitos recursos tecnológicos, né? Temos vários aplicativos que podemos lançar a mão. Mas eu preciso, assim, ter uma meta, senão eu vou ficar também... Não existe mágica, né? Não existe milagre. Se eu não tiver um foco e não for em frente, dificilmente eu vou conseguir dar o primeiro passo, né? E mudar aí o que eu quero que mude na minha vida, enfim. Senhora, e na sua vida, como você gera o seu tempo? Olha, minha vida é bastante agitada, viu? Porque eu trabalho em vários lugares, faço várias coisas, então assim, eu preciso ter um gerenciamento de tempo e preciso ficar muito atenta, porque muitas vezes, quando a gente percebe, a gente é meio que resgatada aí para alguns distraidores e quando a gente vê, o tempo não está sendo bem utilizado. Mas atualmente eu tenho buscado gerir meu tempo de uma forma e cavo um espaço para ter a minha atividade física, que antes eu não tinha, né? Fazer um trabalho voluntário, que antes eu também não fazia, e que eu tenho que ter assim, uma organização de agenda, senão eu não dou conta, não. Precisa estar bem ali com a agenda e tudo mais, com algumas... e eu tenho pessoas que me ajudam, né? Isso faz toda a diferença. Luciane, como que você orienta as pessoas a fazerem uma autoavaliação, ver que elas precisam melhorar a gestão do tempo para conseguir definir os objetivos e alcançar eles? Bom, eu acho que se a gente olhar um pouquinho para nós mesmos, né, o autoconhecimento, isso vai favorecer muito. Porque se a gente está se sentindo angustiado, está achando que está patinando, que não consegue alcançar os objetivos, se eu coloco uma meta e não consigo alcançar, não consigo cumprir, às vezes eu mesmo ponho alguns objetivos para mim e de repente não vai dando certo e eu tenho que sair correndo atrás daquilo que eu deixei para depois. Tudo isso são sinais de que se a produtividade não está tão adequada, isso são sinais de que, olha, precisamos olhar para isso. E vamos tentar encontrar uma forma, né, de gerir o tempo. O autoconhecimento, planejamento, você ter metas e agir. Senão a gente não sai do lugar, né? Tá certo. Luciana, em se tratando de um ambiente organizacional, as empresas elas têm relatado bons resultados quando você vai dar um treinamento para os seus colaboradores nas empresas? Sim. As empresas que olham para isso, oferecem para os seus trabalhadores recursos, né? Treinamentos e maneiras de olhar para isso, elas relatam que a produtividade aumenta, que o retrabalho diminui, que o caso de ansiedade, até demissões, porque às vezes a pessoa acha que não está conseguindo dar conta daquela demanda, que ela não é bom o suficiente, ela começa a ficar desgastado e às vezes, muitas vezes, ela sai da empresa porque ela acredita que o problema está em outros lugares e não na forma como ela faz.
faz. Então, a empresa, ela diz que gerir o tempo faz com que as pessoas sejam mais saudáveis. E muitas empresas estimulam que as pessoas tenham hábitos saudáveis e que tenham momentos de qualidade com a sua família, com a sua vida, olhar para si mesmo e não só no trabalho, né? Porque se a gente não faz uma boa gestão de tempo, a nossa tendência é ficar só trabalhando e não faz outra coisa, né? Exatamente. Luciana, quantos clientes você atende semanalmente? E se esse número ele aumentou nos últimos anos? Você está me perguntando da minha prática. Eu não faço atendimentos individuais em clínica e tudo mais, né? Eu faço avaliação psicológica e nas empresas. Então, as empresas têm procurado, principalmente depois do advento da pandemia e tudo mais, as empresas têm procurado olhar para os seus colaboradores e perceberam que a questão da saúde mental e emocional impacta diretamente na produtividade e no resultado da empresa, né? Então, hoje as empresas têm procurado muito para a questão de treinamento, desenvolvimento, e não só pontual, mas assim, programas de que o funcionário ele vai percorrer um caminho aí para o desenvolvimento humano e tudo mais. Então, sim, eles têm procurado, aumentou bastante. Luciane, quais são as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para gerir esse tempo de uma forma mais habitual, mais prática? Mais prática. Como eu disse, né? Tem vários aplicativos que hoje a gente faz. Uma boa agenda, né? Uma agenda informatizada, uma agenda no papel, um planner, né? O que nós precisamos procurar o que funciona com a gente. Só que não adianta eu fazer algo se eu não realmente me colocar em ação. Que eu não procure, às vezes você vai ler um livro, outras vezes você vai procurar um vídeo na internet que vai falar sobre isso, às vezes algum amigo dá uma dica, mas nada vai funcionar se eu realmente não tiver um autoconhecimento. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, não é assim que dizem, né, por aí, né? Então, se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei qual é a minha meta, se eu não sei aquilo que eu quero, nada vai funcionar. Porque o ser, ele é individual. A pessoa, ela é singular dentro da pluralidade que a gente vive. Mas a singularidade está aí, porque às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Mas se eu não souber o que eu quero, eu não vou testar, eu não vou ter por onde começar. Luciana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E eu gostaria, não sei se dá tempo, mas eu gostaria de indicar um texto do Rubem Alves que fala sobre o tempo. Por favor. O tempo e a jabuticaba, né? Que ele diz que ele tem mais passado do que futuro e de que agora é como aquela criança que está com uma bacia de jabuticaba comendo displicentemente e de repente ele percebe, nossa, está acabando. E agora eu não posso mais perder tempo com coisas que não vão me levar aonde eu preciso, eu não posso mais perder tempo com coisas que não estão na direção dos meus objetivos. Então leiam, vocês vão ver que é bem interessante para a gente começar a pensar que eu preciso me preocupar mais com as coisas que são importantes e menos com as eventuais e as urgências, né? Obrigada, está anotado. Obrigada. Vamos ler. O TVT fica por aqui e até o próximo programa.